E aí galerinha que tá assistindo esse vídeo aí, vamos resolver aqui um exercício de Física 2, retirado do livro do Moisés. Bom, o problema diz o seguinte: no manômetro de reservatório, calcule a diferença de pressão P1 menos P2 entre os dois ramos em função da densidade ρ do fluido, dos diâmetros Dzinho e Dzão e da altura H, de elevação do fluido no tubo relativamente ao nível de equilíbrio N0 que o fluido ocupa quando P1 igual a P0. Bom, o problema nos dá o seguinte: nós temos um manômetro, de um lado um tubo de diâmetro D maior e do outro lado um tubo de diâmetro Dzinho. Em ambos os tubos possuem pressões sendo aplicadas sobre o fluido, de maneira que em uma determinada situação o fluido vai se manter em equilíbrio. Sobre o tubo maior, nós temos uma pressão P1 aplicada e o tubo menor a pressão P2 aplicada. Para resolver esse problema e encontrar a diferença de pressão P1 menos P2, nós usaremos a lei de Stevens. De tal maneira que nós temos que achar um ponto em comum em alturas iguais, para que igualamos essas duas expressões e achamos uma relação entre as pressões. Bom, eu adotei aqui um ponto A e um ponto A' nesse outro lado. Nós temos então que para o lado direito da equação, nós teremos a pressão em A sendo igual a pressão P2 mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura de coluna do fluido, que é Hzinho. Vamos calcular a pressão A em relação ao lado esquerdo do tubo. Bom, nós temos que a pressão será P1, que é a pressão inicial, mais a densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes esse Hzão, só que negativo. Porque como a pressão não está abaixo de H, nós vamos considerar esse H negativo, porque o meu referencial está no N0. Tudo para baixo é negativo e para cima é positivo. Bom, como as pressões são iguais, eu vou igualar as duas expressões. Logo, P1 mais ρgH negativo será igual a P2 mais ρgH Hzinho. Passando o P2 para o outro lado e essa expressão para o outro lado, nós teremos pressão 1 menos pressão 2, que é exatamente o que eu quero encontrar, a minha diferença de pressão, igual a ρgH mais ρgH, porque aqui está negativo esse H. Então essa expressão será negativa e passará para o outro lado sendo positiva. P1 menos P2 será igual, coloco o ρg em evidência, Hzinho mais Hzão. E eu chego a uma expressão que relaciona a minha diferença de pressão em função dessas variáveis. Mas só que o nosso problema é o seguinte: ele quer que a minha diferença de pressão esteja em função de Hzinho, da densidade do fluido e também dos diâmetros Dzinho e Dzão, mas só que a expressão que eu encontrei está em função de Hzão. Logo, eu tenho que pegar esse Hzão e colocar em função de Dzão e Dzinho. Uma maneira de fazer isso, galera, é através do volume, porque se formos perceber aqui, analisar a situação, nós veremos que inicialmente o fluido estava nessa posição N0. Quando ele variou uma certa quantidade de volume para baixo, ele vai variar uma quantidade igual de volume para cima. Logo, nós podemos afirmar que esse volume aqui será igual a esse volume. Então, nós podemos escrever da seguinte maneira: volume antes é igual ao volume depois. O volume antes vai ser a área da base, que como é um cilindro circular, será πr ao quadrado vezes a altura. Então será π, o raio será
diâmetro dividido por 2, diâmetro dividido por 2, que é o raio, ao quadrado, vezes a minha altura, que é h. Isso será igual a o meu volume depois, que será igual à área da base do tubo menor, que vai ser πr ao quadrado, só que o raio será o dzinho sobre 2, né, que é metade do diâmetro. Tudo isso elevado ao quadrado, vezes a altura, hzinho. Resolvendo essa expressão aqui, nós podemos eliminar o π, ficará dzão ao quadrado, opa, perdão, a ponta quebrou aqui, dzão ao quadrado sobre 4, vezes h, igual a dzinho ao quadrado sobre 4, vezes hzinho. Vamos isolar o h para poder chegar numa expressão com as variáveis que eu quero. Hzão será igual, esse 4 eu vou eliminar com esse 4, dzinho ao quadrado vezes hzinho dividido por dzão ao quadrado. Bom, chegamos à expressão para h. Tudo que temos que fazer agora é jogar essa expressão de h nessa equação aqui. Então vamos lá. P1 menos P2 igual a ρg hzinho mais hzão. Mas quem é hzão? D ao quadrado hzinho sobre dzão ao quadrado. Bom, agora vamos simplificar mais um pouco essa relação aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma distributiva aqui nessa expressão e depois simplificar ela. P1 menos P2 igual ρg hzinho mais ρg dzão ao quadrado h sobre dzão ao quadrado. P1 menos P2 será igual. Ambas as expressões possuem ρgh. Então vamos colocar em evidência isso aí, né? ρgh em evidência. Aqui, como eu coloquei ρgh em evidência, vai ficar o 1, né? Porque 1 vezes ρgh será igual a essa expressão aqui novamente. Mais dzinho ao quadrado sobre dzão ao quadrado. E chegamos aí à nossa expressão final. P1 menos P2 igual a ρgh, que multiplica 1 mais dzinho ao quadrado sobre dzão ao quadrado. E essa é a nossa resposta. Galera, valeu aí por assistir esse vídeo. Peço desculpas se o vídeo não tenha ficado muito bom, pois estou começando agora, né? Mas de acordo aí com a força que vocês derem no canal, irei trazer mais exercícios resolvidos aí. Não só de Física 2, mas também de Física 1 e outros assuntos, talvez até cálculo. E outros assuntos em relação à engenharia, áreas da engenharia, né? Matérias da engenharia. Bom, eu peço aí que deixe seu like e se inscreva no meu canal para dar aquela ajuda. E é isso aí, galera. Valeu!